pessoal, professora Thalita aqui novamente, nosso ESC com vocês. Hoje a entrevista vai ser com a professora Débora Faria. Ela trabalha aqui na Universidade Estadual de Santa Cruz, Departamento de Ciências Biológicas, no Laboratório de Ecologia Aplicada e Conservação. Para vocês saberem um pouco mais sobre biologia, biodiversidade e aspectos gerais, da pesquisa, ciência que é feita aqui dentro da universidade, por que não dizer em outros locais também, Afinal das contas não estamos isolados aqui dentro da universidade. Então, professora, há algumas semanas atrás a senhora ficou assim, em voga, que várias redes sociais divulgaram um artigo que a senhora publicou em inglês. E eu vou te colocar assim uma pergunta que talvez seja um pouco saia justa. A senhora publica em inglês e de verdade verdadeira, eu acho que a senhora tinha que publicar em português, que é para o povão saber o que a senhora está fazendo. Não? Será que tem algum comentário sobre isso? Ninguém fica sabendo o que a senhora está fazendo. Quem é isso? Não, acho que você tem razão que a gente tem que publicar também em português. Mas na realidade a ciência ela tem uma linguagem universal que hoje é o inglês. Então se você quiser publicar um trabalho e que seus pares, pessoas que têm o mesmo conhecimento que você tem e podem analisar toda a metodologia com critérios muito sólidos, você tem que publicar em inglês. E a partir dessa publicação em inglês, seu trabalho é aceito e ele é divulgado na comunidade científica. O que não na verdade, impede de que depois que ele for publicado, ou seja, ele é aceito pela comunidade científica, você traduz esses resultados para a sua língua. Porque, na verdade, por exemplo, eu trabalho com conservação. Conservação é uma disciplina prática. Então, um gestor de uma unidade de conservação, ele não precisa necessariamente ler o trabalho científico, ele vai ler o que eu explico para ele em português. Então são dois públicos que a gente tem os cientistas e a gente tem as pessoas que são da sociedade, os leigos. E cabe também ao cientista traduzir isso para a língua do país. Entendi. A senhora já fez isso com o seu artigo, professora? Sim. Onde a senhora publicou? Aqui no laboratório a gente tem um site, num site que a gente faz isso, tem também as mídias sociais que a gente usa, então a gente tem o Instagram, a gente tem o Facebook, a gente tem o Twitter. Então nós procuramos ter essa proximidade com a nossa comunidade, tanto local quanto no Brasil mesmo. Então isso quer dizer que se o leigo no sentido de não estar na academia, quiser acessar suas informações, está tudo lá. Está tudo lá. A gente está sempre divulgando. Então sai um artigo científico de um aluno, de um professor, da equipe toda. Nós procuramos traduzir as principais ideias desse artigo para a sociedade saber o que a gente está fazendo. Faz parte da nossa obrigação como cientista, inclusive. E aí, professora, eu vou lhe colocar outra pergunta também. Eu li o título do seu artigo, Extinction Filters Mediate the Global Effects of Habitat Fragmentation on Animals. Vamos deixar esse negócio de extinção. É muito chato isso, professora. É chato. A senhora tem algum comentário sobre isso? Eu tenho, porque na realidade o que a gente está estudando é que a biodiversidade, ou seja, a variação de vida que a gente tem no planeta, ela é um resultado, um patrimônio que todas as gerações receberam, do processo evolutivo. Então a gente tem, as espécies evoluíram há bilhões de anos atrás e elas estão aí. E o que a gente se preocupa é que elas estão desaparecendo até mesmo antes da gente conhecer. E quais as espécies que a gente sabe que tem uso e a gente não conhece? Então a primeira preocupação é você estar perdendo espécies a uma velocidade muito grande e sem você conhecer. Então nossa preocupação é a preocupação com o patrimônio de todas as gerações nesse mundo, as gerações que passaram, as gerações atuais e as gerações futuras. Não é justo, não é ético você perder um patrimônio que você nem sequer conhece. Como é que foi feito esse artigo, professora? Como é que
foi o decorrer, o processo dele. Então. Esse artigo, na realidade, foi liderado por um grupo bem grande da Inglaterra e dos Estados Unidos. É uma iniciativa chamada Biofrag, que é um grupo de pesquisadores que convidou várias pessoas no mundo que trabalham com projetos semelhantes, e a gente forneceu os dados para eles para a gente fazer o artigo. Basicamente, o trabalho testa uma ideia de que as espécies hoje estão em extinção, certo? Só que algumas espécies têm mais chance de se extinguirem, desaparecer, em relação a outras. Uma das ideias é que as espécies com maior chance de se extinguir são aquelas que não passaram no seu passado evolutivo por processos muito estressantes. Então elas não têm a capacidade de responder rapidamente a essas mudanças que o homem está fazendo hoje. Já espécies que por algum momento passaram por furacões, passaram por glaciação, alguns distúrbios durante muito tempo no seu passado evolutivo, elas já teriam sido filtradas, ou seja, os descendentes dessas espécies, na verdade, teriam mais chance de responder, teriam mais adaptados a mudanças drásticas como as que o homem está ocasionando nas espécies. Entendi. Durante quanto tempo mesmo, juntando as informações e analisando os dados? O banco de dados, ele é de vários lugares, então ele tem muitas idades, né? O nosso, por exemplo, nós demoramos mais de 6 anos para coletar os dados que estão fazendo parte lá, né, da equipe do Biofrag. Mas o trabalho em torno de 1 ano e meio, 2 anos, porque é um trabalho muito lento, porque você tem que fazer muitas análises, você tem que conversar muito com as pessoas que estão participando do grupo. Sim. E mais ainda, o processo de do seu artigo ser aceito é um processo que as pessoas não têm ideia de como é que é. Então, para você conseguir ter um trabalho aceito numa revista como a Science, como a Nature, que são as duas principais revistas científicas, é algo assim, é uma ínfima parte dos artigos que são submetidos para lá que são aceitos, porque o crivo é muito grande, né? Então eles querem saber tudo. Então é um processo dados, fatos, análises, tudo é um processo burocrático, porque eles têm que garantir da maneira mais rigorosa possível que tudo isso que você achou pode ser replicável, que isso é uma norma da ciência, né? O que você achou, qualquer pessoa, uma vez que ela tem acesso aos seus dados e ela fizer a mesma análise, ela vai encontrar o mesmo resultado. Então você tem que garantir tudo isso. Então é um processo muito... A ciência é muito criteriosa. Entendi. Eu acho que nada disso vai surtir muito efeito aqui no Brasil, porque nas últimas semanas eu vi que, por exemplo, os conselheiros, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que eram pesquisadores, foram devidamente retirados, né? Também pesquisadores que trabalham, né, com a parte de pesquisa do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas também foram devidamente retirados. Trabalho em vão, professora? Não, eu acho que assim, a sociedade ela é feita de setores. O importante é o nosso setor, que é o setor que... A ciência, na verdade, ela tem uma missão que é entender o mundo, em suas várias dimensões. Então eu fui formada com dinheiro público para fazer isso. E eu continuo fazendo isso. Eu realmente fico preocupada em você chegar num estágio de sociedade em que as pessoas acham adequado tomar decisão sem você olhar o lado científico do que você está fazendo. Então, se a gente perder o poder de avaliação, se a gente perder o poder de decidir em cima do que a gente considera razoável, e não seja uma ideia de uma cabeça de poucas pessoas, essas pessoas que foram retiradas desses conselhos, elas tinham todo um procedimento para dizer, eu penso isso, não é que a pessoa pensa isso, ela tem evidência, ela traz uma bagagem para dizer, por exemplo, a biodiversidade, quando é reduzida, você perde capacidade de entregar serviços, certo? Isso não é uma ideia simplesmente na cabeça de uma pessoa, isso foi uma ideia que foi testada por milhares de pessoas até você chegar e bater um martelo, é isso que acontece. Então a ciência é um processo demorado exatamente porque é sério. Agora, cada um pode ter a visão que quiser. A minha preocupação é que eu não gostaria que um gestor
tomar essa decisão da cabeça de um grupo, de uma pessoa que não tem essa bagagem de evidências científicas. Então eu realmente acho que é importante, preocupante, mas é mais importante ainda nós cientistas não perdemos o foco e não perdemos a noção de que isso é importante. Não é porque eventualmente agora a gente está vivendo um momento que é bem complicado, é mais ainda a minha missão de tentar mostrar para o resto da sociedade por que isso é importante. Seu trabalho publicado tem a ver com evolução e seleção natural, professora? É isso então que a senhora está falando? Exato. Evolução é algo que acontece no dia a dia da gente. A gente pode inclusive ver evolução. Quando você toma um antibiótico, por que você não pode tomar muito antibiótico? Porque você tem o fenômeno da resistência bacteriana, se você toma muito antibiótico. O que a gente mostrou com esse trabalho, com essa base de dados, é a evidência de que a resposta que as espécies têm hoje à interferência humana, ela é o resultado de um processo evolutivo de seleção natural, do passado evolutivo dessas espécies. Então a senhora está dizendo que, por exemplo, a evolução e seleção natural vai desde bactérias até grandes bichos, plantas. A evolução, na realidade, é a única teoria que explica a grande diversidade de organismos que a gente tem no planeta e os padrões em que a biodiversidade está comportada nesse planeta. Então, por exemplo, a ecologia estuda por que as espécies estão onde estão e em que quantidade elas estão. E, na realidade, eu vou parafrasear o grande geneticista Teodósio Dobzhansky da década de 20 do século passado, que nada na biologia faz sentido se não for à luz da evolução. A ecologia também não faz. Né? Então, a evolução é a pedra fundamental de tudo que a gente estuda em biologia. Nada vai fazer sentido se você não tiver... Essa teoria é o eixo norteador de toda a biologia. É o que explica, na verdade, os padrões que a gente está vendo. Então, o nosso estudo agora, ele é mais um que corrobora toda essa teoria, que já vem... A ciência, é interessante mostrar que a ciência ela não traz a verdade, porque a verdade é praticamente impossível de você ter. Você sempre vai ter uma probabilidade de estar errado. E o que o cientista faz é medir qual é a probabilidade dele estar errado. Então, quando você afirma uma coisa, você não está afirmando uma verdade. Mas a teoria é o mais próximo da verdade que a gente tem. Então, a evolução ela é uma teoria, sim, que não é... Ela não tem essa conotação trivial de que é muito teórico. Não, ela é algo que realmente está sendo corroborado frequentemente, diariamente, durante 150 anos. Então, é uma das coisas mais robustas que a gente tem. É isso. Minha gente, até a próxima. Professora Débora, super grata. Agradeço. Obrigada por ter feito essa entrevista e ainda mais um tempo que a gente precisa esclarecer várias coisas. Com certeza. É isso, minha gente. Um grande abraço. Sigam a gente. Até a próxima. Beijão para todos. Bye, bye.